Quem é Quem de hoje, especial, diferente, trazendo as belezas do mundo inteiro e 2 convidados. Entrevista em dose dupla no Quem é Quem com os meninos de Florianópolis que estão no Guinness Book. E a gente vai contar essa história já depois desse vídeo que você vai assistir. É sempre gostoso começar o programa de uma forma diferente, né? Hoje a gente começou Quem é Quem mostrando os nossos entrevistados fora do estúdio, num vídeo que foi feito por eles, pela produção do Destino Azul, que é um projeto que os próprios meninos vão contar pra gente. Diogo, Flávio, um prazer em recebê-los no Quem é Quem. Prazer. Bom, boa noite. Aqui, boa noite. Bom, a gente vinha falando antes da entrevista, uma descontração sempre estar com vocês. Eu já tive a oportunidade de conhecer vocês também fora do projeto, fora das câmeras, numa palestra recente que vocês fizeram aqui em Florianópolis, e eu me apaixonei pela história, pelo projeto, e pensei, por que não trazer os catarinenses conhecer melhor, não é? Esse projeto de vocês, que foi planejado durante 8 anos, né, até que vocês dessem essa volta ao mundo, num veleiro, no catamarã, durante 2 anos e meio. Como é que foi essa história, Diogo? Foi um período longo, assim, que a gente achou que, na verdade, ia durar muito menos tempo. Que foi um sonho que surgiu numa época daquele momento que a gente estava iniciando a faculdade e a gente não estava muito feliz com o que a gente estava fazendo. E de repente surgiu essa ideia da volta ao mundo, foi um sonho muito forte que contaminou a gente completamente. E a partir daquele momento, isso foi em 2001, a gente se dedicou exclusivamente a tentar viabilizar aquele projeto de vida. Só que na época a gente não tinha nada, a gente não tinha o barco, não tinha experiência, não tinha dinheiro, só tinha vontade de ir. Mas como é que foi? Foi um estalo? Amanheceu, acordou, Flávio, de manhã cedo, sai, quero dar a volta ao mundo, vamos lá. Quando tu tem 17, 18 anos, tu tem que seguir um rumo na vida. E como a gente é natural aqui de Florianópolis, viveu surfando e velejando de wind, velejando de barco oceano também, tu sempre fica, tua convivência com histórias de pessoas que já fizeram é muito grande, com livros, a gente sempre estava atrás de coisas que remetiam a essa viagem que é o sonho assim de muita gente. E quando a gente decidiu que com 17 anos algum rumo tinha que seguir, 2 meses antes, meu pai chegou, eu tenho um barco parado, ele tinha um veleiro, que quando o pessoal não usa tanto o veleiro, usa uma vez a cada 2, 3 finais de semana e o custo dele é muito alto. Então, meu pai queria que a gente usasse o barco. E eu cheguei com essa ideia pro Diogo e para mais 2 amigos, pro Eduardo e pro Fábio. E eles, adoraram a ideia. Imagina, sair pela costa do Brasil com as pranchas de surf, surfando, conhecendo todos os lugares. Né? O barco do pai do Flávio era um barco que dava pra gente velejar no Brasil, não era um barco que daria pra fazer a volta ao mundo, mas já era o primeiro passo pra gente começar a treinar e se familiarizar com a vida num barco, né? Então, a primeira vez que vocês lançaram um barco ao mar, vocês tinham 17 anos? 17 anos. 16, 17 anos. Como é que as mães de vocês receberam essa notícia? Olha, por incrível que pareça, a minha mãe prefere que a gente vá de barco do que de carro. Era engraçado, quando tinha tipo os Riuboat Show, que a gente, vamos pegar o carro e vamos todo mundo pro Riuboat Show lá no Rio de Janeiro. Não, que vocês não vão, não sei o quê. Quando a gente falava que a gente ia de barco, vamos pra Ilhabela de barco. Não tem problema, pode ir. Um barco na Mas visão o problema dela é que a gente não deu a confiança para ela na primeira vez. A primeira viagem que a gente fez, a gente saiu numa tempestade no sul do Brasil, aqui, saiu de Floripa, a gente queria ir para Ilhabela e uma onda virou nosso barco a 100 km da costa e foi a nossa primeira viagem. A gente caiu no mar e foi realmente bem assustador, assim. Foi uma coisa que a gente podia ter traumatizado e aquilo dali começou, a gente levou aquele susto, o barco desvirou de novo, ficou de pé, a gente conseguiu, resgatamos o Flávio, que quase ficou no mar, foi difícil de achar ele, voltamos para a terra.
E ali foi um ponto bem determinante na nossa vida, assim. Ou ali a gente parava e não ia mais. Inclusive tinha um amigo nosso que estava no barco, nunca mais entrou no barco na vida. Mas para vocês não pra foi gente motivo para desistência? Foi, mas né? a gente falou, não, então a gente só fez errado, não é que a gente não é por aí. A gente tem que começar a fazer direito, começar a estudar de verdade, começar a treinar, fazer um planejamento, ver a previsão do tempo. A gente era muito inconsequente, né? Reconquistar as confianças dos pais. É porque aí nessa situação... Porque eles tinham mais confiança do que a gente difícil. tinha na primeira vez. Eles achavam que a gente sabia mais do que a gente sabia, eu acho, né? Porque... A gente nem não sabia, mal sabia mexer num GPS na primeira vez. Então a gente saiu aqui na... Então foi realmente responsabilidade. Foi, o irmão Não do de Flávio, que era o único que já tinha feito o trajeto, ele não foi conosco, mas ele estava na nossa saída e a única coisa que ele falou assim, ó, põe 60 graus na bússola, daqui a 2, 3 dias vocês vão ver Ilhabela surgir no horizonte. E a gente saiu assim, sem saber Achou que de era nada. fácil assim, simples assim, bota coloca ali, e daqui vai. a pouco 2, 3 dias vai aparecer lá, mas não é, tem que fazer uma navegação, tem toda uma história. Mas foi bom, assim, foi um banho de água fria para acordar mesmo. Pô, se liga, então se vocês querem fazer, vão fazer direito. E foi bom, na verdade, ter sido no início, né, isso aí. Mas aí aconteceram outras aventuras antes da volta ao mundo, né? Teve uma volta que você acabou fazendo sozinho, Sim, que o Flávio ficou doente, né? E você não... ele foi mordido por um cachorro. Então, antes disso, quando a gente começou a gente vai fazer a volta ao mundo, o que a gente tem que... A gente não tinha nada, a gente só tinha vontade. Então a gente foi atrás de patrocinador para financiar a expedição. E começou, a gente foi em milhares de empresas, muitas, olha que legal, e até o final, e uma pessoa falava, e se não der certo? e sabe, já morria toda a história dentro daquela empresa. E a gente percebeu que o problema não era as empresas, era a gente. A gente não tinha experiência. A gente queria passar para os outros que a gente tinha experiência. A gente mandou fazer uniforme, todo bonitinho, os projetos em A3 grandes, tudo bonitinho. Mas realmente a gente não tinha experiência. A gente não tinha credibilidade nenhuma para estar pedindo o que a gente estava pedindo para as empresas. Que era uma viagem cara, né? Fazer a volta ao mundo, barco, sustentar um barco com tudo ao redor do mundo durante 2 anos e meio não é um projeto barato para quem está começando agora já pedir direto essa verba. Como é que vocês consertaram a rota? A gente fez o que o Flávio falou, a gente chamou a responsabilidade para nós e começamos a ver o que eles estavam dizendo. Então, a gente não tem credibilidade, não tem experiência, então vamos achar um projeto que seja barato e que ao mesmo tempo nos dê isso. E a solução foi viajar o Brasil inteiro, do Chuí até o Oiapoque, começando lá na divisa com o Uruguai, indo até a divisa com a Guiana Francesa, de windsurf, de prancha-vela, sem nenhum barco de apoio, sem carro e com mochilas à prova d'água nas costas, dormindo todo dia nas praias, em casa de pessoas e era uma viagem que era barata e ao mesmo tempo ela tinha um nível de dificuldade muito alto, na verdade. E foi uma viagem incrível. A gente completou, entrou no Guinness Book, foi a maior viagem de jornada de windsurf já feita no mundo. Mas teve alguns momentos em particular ali que eu acho que a gente merece compartilhar, né? Bem desafiante. Eu vi na palestra de vocês, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis, né? Essa viagem foi uma viagem que era conquistada dia após dia. A gente passou por muita dificuldade, a gente foi roubado 2 vezes, o Flávio levou uma facada na mão, a gente pegou doenças. Vela rasgada em lugares que não podia ter vela rasgada, vento muito fraco em regiões que a gente achou que ia passar tranquilo. A gente fez uma viagem que era para durar 7 meses. E 7 meses com folga. Durou 1 ano e 2 meses. O dobro do tempo. Quando a gente estava 7 meses, a gente estava quase passando o Rio de Janeiro. Assim, não tinha nada em relação ao todo do Brasil, não era nada. E como o teu psicológico é pior ainda do que o físico. O físico tu vai ganhando aos poucos, lógico que a gente fez uma preparação antes, mas conforme tu vai velejando, tu vai enfrentando aquelas situações que a natureza te impõe, tu vai melhorando o teu físico, só que o psicológico, tu tá lá, às vezes, tinha dias que a gente ia velejar 5 quilômetros, demorava 10 horas para fazer 5 quilômetros. De Santos para Guarujá a gente levou 10 horas, que é uma baía da outra, porque não tinha vento. O windsurf sem vento não anda, não tem aquele motorzinho, né, de apoio para te encostar. E não tinha barco de apoio, não tinha nada. Não tinha nada. Só a gente a mochila, né? Então essas dificuldades psicológicas que foi complicado, que a gente foi tendo que nos adaptar. E teve o problema do Eduardo também, né? Que era 3 pessoas, 3 mochilas, que muitas coisas são em comum para todo mundo. E um desistiu, o Eduardo desistiu já no primeiro mês, em São Francisco do Sul.
E a gente teve que adaptar para 2 mochilas só, o que ele tinha na Aumentar dele. o peso, aumentou a demanda. E nenhum dos dois podia mais desistir, né? Porque sozinha tu não conseguiria chegar no final. Bom, a gente vai para o intervalo e depois do intervalo a gente vai continuar essa história porque é muito interessante. 2 pessoas, um sonho em comum, né? Algumas superações, ou melhor, várias superações no caminho e muita história e imagens lindas para contar que a gente vai mostrar depois do intervalo. Um instante só. Quem de hoje especial com 2 pessoas especiais. Diogo Guerreiro e Flávio Jardim contando pra gente a aventura deles, uma volta ao mundo em 2 anos e meio e também um recorde mundial, que foi uma volta única que, não sei se foi o Diogo ou o Flávio que brincou na palestra que eu assisti, espero que nenhum maluco quebre o nosso recorde, né? Foi dar a volta na costa brasileira de windsurf. E vocês vinham contando pra gente do desafio quando vocês começaram a viagem do Iapoque ao Chuí, e aí houve a desistência do terceiro integrante da equipe, vocês 2 ficaram sozinhos, mais equipamento, mais responsabilidade, mas um sonho em comum que é importante, nenhum dos 2 podiam desistir, mas em algum momento passou na cabeça de vocês assim, puxa vida, acho que vou desistir? Não de desistir, assim, passou de o que a gente está fazendo aqui, né? Isso aí acontecia com frequência, né? Que às vezes estava numa roubada, ali, por exemplo, a gente estava nos Lençóis Maranhenses e a minha vela rasgou completamente. E ali é totalmente deserto, assim. Aí tu vai ali, aí a gente tinha que caminhar 2 dias até chegar numa cidade, aí pega um barco para chegar numa outra cidade, aí pega um ônibus para chegar na capital, pega a vela do Eduardo que foi enviada pra gente, que ele tinha desistido, tinha uma vela sobrando, aí pega a vela do Eduardo e volta tudo. E aquilo dali não era uma coisa tipo, pô, que roubada, passou aquilo, volta pra casa e conta pros amigos. Não, no dia seguinte podia ter outro, no dia seguinte podia ter outro, tanto que 2 semanas depois o Flávio levou a facada na mão. Então essa... Como é que foi essa história da facada? Na época de junho, julho, lá em São Luís do Maranhão, tem aqueles bois de matraca, boi bumbá, boi de matraca, que são festas típicas, né? E a gente saiu pra filmar, saiu pra conhecer as festas. E eu tava esperando eles, a gente tava com um amigo lá na região, e eu tava esperando eles perto do carro do amigo, já cansado, querendo ir embora. Daí veio um cara e começou a dar várias facadas nas costas aqui e uma na mão que foi feio, assim, que foi fundo. E a mão, lógico, que tu usa para velejar. E a gente tava marcado, a previsão tava perfeita pra gente sair, eu acho que era em 3, 4 dias. E a gente teve que ficar mais uns 15 dias até a mão sarar e continuar velejando. Nessa viagem vocês não tinham patrocínio? Tinha já pequeno patrocínio. Tinha na Mormai, já estava. Patrocínio da Mormai, só que era uma verba bem curta. Mas aí como é que funciona? A viagem programada para 7 meses, dura 1 ano e acaba o patrocínio? Como é que foi? Ainda bem que eles... o que a gente fez, na verdade, foi a gente teve uma preocupação grande de dar um retorno para eles. Então, toda cidade maior que a gente chegava, a gente ia na mídia local, chegava lá, batia na porta, não conhecia ninguém, não tinha assessoria de preço, nada. A gente chegava e falava, o que a gente está fazendo é isso, aí mostrava um videozinho assim, e a gente conseguiu capa de jornal, do principal jornal de cada estado praticamente. Mas eu acho que teve uns 2, 3 jornais que não foi capa, mas foi uma matéria grande, assim, em televisão local. Mas o interessante é a gente, como sendo nossa própria assessoria de imprensa, quando ligava, os caras falavam, esporte? Que? Futebol? Ah, não é futebol, não queremos. Daí a gente tinha que ligar pro geral, entendeu? No geral entrava, o pessoal ficava mais atento. No esporte era só o esporte conhecido, futebol, não sei o que e tal. Não, futebol não quero. Aí a gente aprendeu, não, liga pro geral, a gente sempre conseguiu espaço. Pegou a manha de assessoria de imprensa também, olha só que legal. Conta pra mim como é que foi o desafio quando você ficou sozinho. Aí a gente terminou essa viagem. A gente entrou no Guinness Book, a gente conseguiu uma mídia excelente, o patrocinador ficou super feliz. Mas antes de voltar a tentar patrocínio para Volta ao Mundo, a gente falou, não, vamos fazer mais um projeto. Mais uma aventura. Mais uma aventura também difícil, nessa linha que a gente está falando que é uma viagem barata, mas com alto impacto. E a partir daí a gente acho que realmente se consolida. A gente planejou fazer de Fernando de Noronha para Natal, né, para o continente. A ilha de Fernando de Noronha até o continente são 400 km de mar aberto.
e tinha ficado de fora da Volta ao Mundo, evidentemente, da Volta ao Mundo não, desculpa, tinha ficado de fora da viagem da Costa do Brasil. E a gente se planejou, treinou durante 1 ano, foi para Noronha, estava no auge físico, tava os dois prontos para ir. 24 horas antes de partir, o Flávio estava indo tomar café da manhã no hotel que eu estava ficando e ele foi mordido por um cachorro. Um pastor alemão arrebentou a coleira, mordeu a perna dele. O único cachorro bravo da ilha. Justo ele tinha que te morder. Foi a segunda história de ataque de cachorro em Noronha. Tipo, E uma coisa aí, raríssima. Flávio não podeu viajar, você teve que fazer Aí ele aventura. não pôde, aí eu tinha que escolher, eu vou sozinho ou a gente desiste disso aí. E o que te fez ir sozinho? Eu estava me sentindo bem fisicamente, estava me sentindo bem mentalmente. Claro que quando ele foi mordido, me abalou, psicologicamente me abalou bastante. Mas eu senti que, na verdade, se eu fizesse aquilo dali, ia ser a garantia de que o patrocinador, de quem quer que fosse, podia confiar na gente, sabe? Porque mesmo com esse Viria o patrocínio obstáculo, grande para Volta ao Mundo. Exatamente. Eu pensei que não, ali eu vou conseguir fazer, aí sim a gente vai, né, não vai ter dúvida. Bom, o Diogo, a gente tem as imagens, a gente vai para um intervalo rápido, depois do intervalo, no próximo bloco eu quero mostrar as imagens emocionantes da chegada do Diogo a Garopaba, né, que foi emocionante. Não, essa daí da chegada a Garopaba foi a chegada da Volta ao Mundo. Foi da Volta ao Mundo, mas tem uma Em outra Noronha, chegada que eu de Noronha, em Natal, que você chegou sozinho, extremamente emocionado, extremamente cansado, dormiu sozinho, né, em cima da prancha. Olha, gente, uma história que a gente conta depois do intervalo, rapidinho. Quem é Quem de hoje, com Diogo Guerreiro e Flávio Jardim. Estamos contando a história, a aventura destes dois jovens aqui de Florianópolis. Eu digo jovens porque vocês têm 31 anos, né? A mesma idade vocês. Mas vocês não são irmãos, né? Algumas pessoas confundem, não. São amigos de infância, desde sempre. O pessoal na viagem metade não é nada parecido. Só que direto na viagem. Vocês são irmãos? Porque a gente, sei lá, fazia a mesma coisa. Amigos de infância, né? E bolaram essa aventura juntos. Vamos terminar aquela história rapidamente para a gente falar da Volta ao Mundo, Diogo. Qual foi a chegada mais emocionante? A de Noronha ou a de Garopaba? Foi diferente. Foram as três chegadas, as três expedições foram diferentes. A do Chuyapoc foi uma vitória de uma chegada de conquista, foi a nossa primeira aventura. A de Noronha foi uma viagem uma chegada que eu fiquei emocionado por ter sobrevivido, digamos. Uma vitória pessoal também, uma coisa né? de ter sobrevivido mesmo, de eu achar que eu realmente fiquei com muito medo. E a Volta ao Mundo foi, digamos, a mais especial no sentido de que era o nosso grande sonho que a gente conseguiu realizar. Então... Conta para mim especificamente aquele trecho que você dormiu na prancha. Eu não sei se a gente vai ter imagem para mostrar disso. Tem imagem. Mas você chegou a dormir uma noite, né, nessa viagem, sozinho na prancha, medo de tubarão, você se machucou. Eu tava com o pé machucado e tu vai chegando ali perto do final de tarde, eu tava a 200 quilômetros da terra mais próxima, no meio do oceano, não tinha nenhum barco acompanhando, eu tava só numa prancha. E chega esse momento que tu sente assim, não tem volta, sabe? Não adianta, não tem como desistir, tu vai passar essa noite no mar, tem tubarão ao redor, isso vai acontecer. Esse sentimento dá muito medo, assim, eu fiquei realmente assustado, eu passei mal, eu vomitei, então foi muito difícil essa noite, a noite não passava, porque não é uma noite das 10 da noite às 6 da tarde, é das 6 da tarde até as 6 da manhã do dia seguinte, são 12 horas de escuridão. É puxado. E a correnteza te levando, tu fica na dúvida para onde que ela tá levando. Em alto mar, você e Deus, os tubarões, aquela coisa toda. Então foi um momento, né, bem assustador para mim. Vamos falar da Volta ao Mundo. A Volta ao Mundo vocês fizeram num catamarã. Isso. 2 anos e meio planejados, durante 8 anos anteriores, aí com todas essas experiências, vocês acertaram tudo que precisava para fazer essa volta ao mundo, né? O que mais chamou a atenção de vocês nessa aventura? A cultura, os lugares que a gente passou. Quantos países vocês visitaram? 40 e poucos países. Foram 40 e poucos carimbos. O passaporte é bonito. O passaporte é bem bonito. Acabou, deu certinho. Ele fez o passaporte antes da viagem e terminou a viagem na última página preenchida. O que mais emocionou vocês nesse percurso? Acho que para mim, especialmente, foi a chegada na Papua Nova Guiné, que era no meio da viagem, em termos de distância, em termos de tempo também, e foi um lugar que a gente conseguiu chegar que era como a gente sonhava a volta ao mundo, era um lugar totalmente remoto, as ilhas que a gente foi lá, o dinheiro não tinha valor, era um povo extremamente acolhedor, rico, amigável,
rico, que eu digo, né, culturalmente ainda preservado. Então, quer dizer, foi um lugar muito especial para mim. A gente está mostrando algumas fotos agora de lugares paradisíacos, de pessoas que vocês encontraram. Tem fotos da África do Sul, dos animais, né? A integração do homem com os animais, eu acho que também chama atenção, né, no continente africano. Madagascar, eu acho que é especial no continente africano. Madagascar é bem legal pela quantidade de animais diferentes e que só tem lá. Tem os lemurians, que é os lá do filme Madagascar. Tem vários animais assim que só tem aquela espécie, só tem naquela região. Mas a viagem inteira nos oportunizou muito esse contato com os animais, né? De Galápagos também, no meio do oceano. Chagos é maravilhoso, no Índico, onde não vive ninguém. Era só o nosso barco parado em um arquipélago assim que tu não tem ideia. 2.000 quilômetros de qualquer né? lugar e é um arquipélago deserto, assim, que é como se acho que fosse a Terra se não tivesse o homem, assim, cheio de peixe. Como vocês eram recebidos pelas pessoas desses lugares? Como é que era a receptividade? Infelizmente o mundo já está bem globalizado, na verdade. A maioria dos lugares que a gente leu em livros da década de 80, 70, tipo Polinésia Francesa, esses lugares já tem muito turista, já tem muito barco passando por lá. Agora tem lugares como a Papua Nova Guiné, como Chagos, Micronésia, que a gente era super bem recebido. A gente era um dos únicos barcos a estar lá, praticamente. E eu acho que era mais curioso eles olhando pra gente que a gente olhando pra eles, assim, né? O que esses caras estão fazendo aqui? São lá daquele país que eu nem sei falar o nome, que era o Brasil, assim, estão aqui com a gente. O que vocês comeram de diferente nessa viagem? Assim, alguma comida, algum gosto, algum cheiro especial? Mais um sabor, né? Tinha uns pratos, na verdade, feitos de umas raízes e de um... Aliás, eu comi uma raiz que eu quase me envenenei em Tonga, quase morri. Mas a gente comia uns pratos em alguns países. Na Papua Nova Guiné teve um prato feito de um caule de uma palmeira, que era tipo um pirão bom. Mas o legal foi que a gente pescava para comer. Então isso foi contínuo na viagem. Assim, a dieta estava... Aliás, o programa está quase terminando, mas eu ainda tenho algumas perguntas. E uma delas que não pode faltar é a alimentação, num caso como esse. Como que vocês cuidaram da alimentação? Na verdade, o embarque é praticamente normal. Tu faz um estoque grande no Panamá, porque o Pacífico é caro pra caramba. Mas é um estoque de coisas duráveis, né? Coisas duráveis. Tudo a gente que bota vocês em garrafa barrinha, PET. enlatados, peixe que vocês pescavam? Peixe, arroz, feijão, enlatado. Tudo que é enlatado, nosso barco tava no Panamá e desceu, assim, sabe? Fruta, arroz pra caramba. Sempre chegava no lugar, comprava, só que nas travessias longas de mais de 20 dias a fruta ia acabando, verdura e fruta ia acabando, chegava no momento já na metade já não tinha mais. Farinha pra fazer pão, a gente até sabe fazer pão sem ovo, porque o ovo já tinha acabado e depois continua fazendo. A receita. Como é que foi a convivência de vocês dois durante esse período? Foi boa, até porque vocês nunca brigaram, não? Durante Não. 10 anos e meio, se entenderam direitinho? Eu acho que a própria viagem do Índia, a amizade já durou um tempão, a gente fez terapia em grupo durante um ano antes de começar a viagem. E as viagens de windsurf acho que ajudaram já, porque o windsurf a gente tava junto, mas também cada um tava na sua. E no barco era junto o tempo todo, mas foi uma conversa bem amigável. Para encerrar, de cada um de vocês, qual foi a lição que vocês levam para o resto da vida dessa aventura? Ou de outras, de todas juntas, de todas as aventuras? O principal, na verdade, é o caminho, não é nem ter chego nele. Então, quando tu acredita num sonho, vai atrás que qualquer sonho pode ser possível. A minha lição, eu pensei exatamente a mesma coisa. Acho que o maior orgulho que eu senti depois de completar a Volta ao Mundo foi de nunca ter desistido, de ter sempre batalhado por realizar aquele sonho. E o caminho a gente acabou, né, ele foi se determinando de acordo com as circunstâncias e esse caminho que foi espetacular. E o sucesso do projeto vocês atribuem a que especificamente? Persistência. Persistência e metas, né? A gente criava metas e a gente tinha que ir atrás daquela meta para bater e para conseguir continuar. Planejamento. Pequenas metas planejadas e a gente ia continuando até alcançar o todo. Vocês dariam a volta ao mundo novamente? Certeza. Agora do Juiapoca não vou. Não! Não daria mais a volta do A volta ao mundo foi as nossas férias, né? Depois das viagens de surf. Não, a volta ao mundo, o mundo é muito grande. Tem muitos lugares, ilhas que a gente passou perto e não tem como ir, porque se tu for escapando para um lado, escapando para o outro, a gente não foi Austrália, Nova Zelândia, um monte de lugares que ainda falta conhecer, né? Então, a volta ao mundo, tu vai dar 50 vezes, tu vai passar por 50 lugares diferentes. E vai curtir do mesmo jeito, né? Então, a volta ao mundo se dá várias vezes. Gente, uma delícia conhecer a história de vocês. Vou convidá-los para vir mais vezes ao programa para a gente continuar essa história. Tem livro, né? Quem lançou o livro? Foi o Diogo, né? Que chama Tempestades e Calmarias,
que trata da viagem de Shu e Oiapoque de windsurf. E eu escrevi um outro livro que se chama Depois que o Sol Me Deixou, que vai virar filme de cinema agora. Olha só que barato. E todas as fotos e vídeos e reportagens de tudo que a gente falou aqui está no site, né? Destino Azul. Por que Destino Azul? Pelo Porque, mar? na verdade, é o destino, né? Tá entre o céu e o mar o tempo inteiro, que é azul. E azul é uma cor que é calma, né? Um destino que acho que... A gente passou dias e dias velejando, nosso destino era o azul. Tanto pra... E é o que a gente queria. A gente não queria um céu cinza, a gente queria um céu azul com vento bom, um vento constante. Então, tá certo. Obrigada, Flávio, pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada, Diogo. Boa sorte para vocês nos projetos e nessa nova volta ao mundo, se é que vai pintar uma nova volta ao mundo aí. Depois a gente vai querer saber dos detalhes. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. A gente volta no final de semana que vem. Boa noite para você e até lá.